Queridos, sou um filho amado de Deus, vencendo a codependência impositiva, a rejeição, a baixa autoestima. Meu nome é Edmilson. Bom, você já é vencedor por ter chegado até aqui. Se você veio aqui é porque você decidiu acompanhar essa fase do ciclo. Nós estamos na preparação do ciclo de 30 semanas. É o caminho para 30 semanas, na verdade, que nós estamos vivendo, né? Nós já vivemos algumas decisões, estudamos a respeito delas. E vamos ver hoje a respeito da 7ª decisão. E começamos aqui dizendo aqui que todos nós precisamos da ajuda de Deus. Existem 3 dimensões nas quais o ser humano se relaciona. Um tripé que sustenta a sua saúde emocional e revela a sua condição espiritual. São eles: o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo mesmo e o seu relacionamento com as outras pessoas. Então, o propósito aqui, um dos propósitos do nosso programa é restaurar os relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Se compararmos os problemas emocionais a uma árvore, veríamos que a orfandade é a raiz de todos os males emocionais. Acho que nós temos a figura da árvore lá, a gente já viu isso durante, né, as outras decisões que a gente viu. E o tronco dessa árvore seria a rejeição. Os grandes galhos seriam as compensações, tais como codependência, religiosidade, desvio de sexualidade e vícios. Desses galhos maiores surgem novos menores, com outras proporções de compensação, compulsão, ira, perfeccionismo. Tudo isso por conta dos bloqueadores que impedem a paternidade de Deus de fluir. Quando então a gente se assemelha com aquela figura ali, a orfandade é a nossa raiz, a orfandade é a ausência de paternidade de Deus. Para minha surpresa, quando cheguei ao programa, né, e também quando li o livro do pastor Fabiano Ribeiro, eu descobri que muitas vezes você pode ser até órfão, nós podemos ser até órfãos de pais vivos. Mesmo aquele que teve pai a vida inteira, mas que tem um relacionamento interrompido com seus pais, pode ter um problema com a orfandade. Digo isso porque eu mesmo tive esse problema. Eu tive meu relacionamento com meu pai muito conturbado, muito problemático, e por conta disso fui um órfão de pai vivo. Por que isso? Meu pai também teve um relacionamento com o pai dele conturbado. Ele foi órfão de pai. Minha mãe foi órfã de mãe, então eu fui criado por um casal de órfãos. Resultado, um órfãozinho, não tem jeito. Eu não conseguia olhar para Deus e ver, chamá-lo de pai com intimidade, ter essa proximidade com Deus. Isso me bloqueava. Isso gerou uma série de consequências que a gente vai ver aqui ao longo do estudo. Nisso identificamos a função do programa 30 Semanas, então, que é através do Espírito Santo nos guiando a identificar e remover esses bloqueadores. A paternidade de Deus poderá fluir em nossas vidas. Veremos a aceitação como filhos amados de Deus, e o que será gerado em nós são os frutos do Espírito Santo, que estão lá em Gálatas, né, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim é possível restaurar seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo, separando todos os tipos de compensações, traumas, vícios e maus hábitos. E aí um incentivo, né, um encorajamento para todos nós. A mesma força que nós usamos para aplicar na nossa dor, porque assim a gente gera os bloqueadores, assim a gente foge dos problemas que a gente viveu, dos traumas, das dores. A mesma força que a gente aplica, então, para sofrer, para viver as dores, podemos aplicar também para ser curados. Então é hora de começar a reverter essa força, usar essa força a nosso favor, né? A restauração é para corajosos e destemidos. Então, por que muita gente começa o ciclo? Eu também, no primeiro ciclo que eu fiz, eu não consegui me aprofundar, não consegui ir a fundo. Porque faltou um pouco de coragem de enfrentar essas dores, essas dificuldades, me deparar com esses traumas, né? Enfrentar os fantasmas do passado, enfrentar as realidades que eu vivia. A minha família, minha esposa conhece bem, é uma família de pessoas muito julgadoras, muito focadas em julgar os outros e colocar sobre os outros fardos que nós mesmos não podemos carregar. E por conta disso, né, foi trazendo pesos para a minha vida, pesos e cargas para a minha vida, e eu fui adquirindo tudo isso, trazendo para a minha vida. Trouxe para o meu casamento, para a minha vida profissional. Eu sempre fui extremamente julgador, extremamente queria ser correto em tudo, mas esquecia, né, ao apontar o dedo para alguém que tinham outras pessoas, que tinha dentro de mim também os mesmos problemas, as mesmas falhas. Só que eu não conseguia ver. Então eu aplicava uma força violenta, uma força descomunal
para tentar ser perfeito. E nunca ia conseguir. Só que na minha mente eu era perfeito. Na minha mente eu não errava. E eu tive que ter coragem para enfrentar tudo que foi gerado através dessas situações, então. É preciso coragem para decidir mudar a si mesmo, para prosseguir até o fim. Ele não será adequado para as pessoas que se julgam perfeitas somente para as normais. Então, bem-vindo ao programa que aceita todas as pessoas que são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Muito prazer, eu sou Edmilson imperfeito. E hoje eu sei que Deus me aceita da forma que eu sou. Ele me aperfeiçoa, Ele me transforma, mas como eu sou, Ele me aceita. A boa notícia é que podemos ser otimistas quanto ao nosso futuro, como lemos em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Jesus ele vai completar aquilo que Ele começou. Nenhuma experiência, nada que nós vivemos no passado, nenhuma experiência ainda que ruim é desperdiçada por Deus. Ela vai gerar em você algo novo, algo transformador, e aquela dor que você viveu vai ser usada no ministério para abençoar outra pessoa, outra vida. Hoje eu e minha esposa somos privilegiados em cuidar de casais na nossa célula, né? E isso nos dá muita alegria porque nós viemos de um casamento improvável. Chegou um dado momento que o nosso casamento era improvável dele se sustentar. E Deus ele usou todas as nossas dores hoje para ajudar os casais a restaurarem seus relacionamentos. Olhando para isso, então, nós passamos pelas 6 decisões anteriores, que são: eu decido admitir. Na segunda, eu decido confiar. A terceira, eu decido entregar. A quarta, eu decido depender de Deus. A quinta, eu decido obedecer. Na sexta, eu decido confessar. E hoje nós vamos ver, então, o quê? Eu decido reparar. Em Lucas, capítulo 6, versículo 31, diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Uma vez um amigo meu disse para mim, quando eu cometia um erro, e ele tomou ciência do meu erro, ele falou assim: eu nunca faria para alguém algo que eu não gostaria que fosse feito para mim mesmo. A palavra ela vai dizendo aqui algo na mesma direção, porém controverso ao que ele disse, né? Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles, com o espírito de servidão. Eu quero que me façam o bem, então eu faço o bem também pelas pessoas. E uma parte de fazer esse bem é justamente reparar aquilo que foi feito de mal contra aquela pessoa. Nós seremos levados durante o ciclo a escrever as nossas memórias. Então vai ter um momento do ciclo lá para perto do meio do ano aí. A gente vai começar a estudar, né, ao longo de todo o ciclo, lógico, vão ter as decisões, a gente vai se aprofundar no conteúdo de 30 semanas, mas vai chegar o momento de escrever nossas memórias. E quando a gente escreve as memórias, a gente se depara com experiências ruins, com danos que nós causamos e danos que pessoas nos causaram. E aí, essa fase da decisão nos encoraja, então, a reparar com as pessoas o mal que nós causamos. Chegou a hora de lidar com aquilo que você reviu em suas memórias. Muitos guardam segredos a vida toda. No entanto, esconder essas verdades pode ter um alto preço, a perda do respeito próprio, de energia e escravidão diante dos maus hábitos. São alguns desses altos preços. Admitir e confessar em alta voz esses segredos tira o poder que eles têm sobre nós. Eles perdem sua força quando verbalizados. Temos a promessa da cura, como está na palavra de Deus. Em Tiago 5,16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Na verdade, assim, tudo aquilo que eu não posso confessar em público já está fora de controle em minha vida. Essa é uma grande realidade, né? Então, se eu tenho alguma coisa guardada que ninguém pode saber, se eu fiz alguma coisa contra a minha esposa, contra o meu filho, contra um irmão no passado, contra um amigo, e algo que eu não posso contar para ninguém, isso é um pecado, com certeza. E não deveria ficar escondido, né? É claro, gente, que a reparação deve ser algo responsável. A gente vai falar disso aqui também. Eu não posso chegar agora afoito, de maneira deslocada, né, contando tudo aquilo de mal que eu fiz para qualquer um, a qualquer tempo. Nós temos que obedecer o tempo de Deus.
Deus ele vai criar as condições para que a gente faça isso, né? Ao verbalizar seus erros, segredos e o que fizeram contra a sua pessoa, você perderá a sensação de isolamento, perderá a relutância em perdoar, perderá sua arrogância e orgulho, perderá sua tendência de negar a verdade, ganhará a cura prometida por Deus na Bíblia, ganhará a liberdade completa e ganhará o apoio das pessoas. Muitos não admitem que erram, pois não estão dispostos a reparar seus erros, vivem na superficialidade e limitações emocionais. Eu me lembro muito bem quando eu dizia que não errava, ou quando eu condenava a minha esposa a respeito de algum erro, ou de alguma situação da nossa vida que não vinha dando certo, e eu terceirizava, né, a responsabilidade, na verdade eu estava arrumando uma fuga. Eu era tão fraco emocionalmente que eu não conseguia assumir que o problema era eu. Que a dificuldade era comigo, que a falha era minha, que era a minha deficiência emocional que me fazia, então, empurrar para ela a culpa. E aí, durante o programa, eu fui incentivado, encontrei meu confidente, descobri a maneira correta de escrever as memórias e me aprofundei nisso e consegui me livrar. Deus ele me livrou dessa situação. A reparação é logo depois de tomar consciência de que algo aconteceu de errado em sua história. Identificada a pessoa que está envolvida no erro, verifique-se a necessidade da reparação, mas isso não pode ser feito de forma irresponsável. Vou dar um exemplo para vocês de uma reparação que tem que esperar o tempo ou que de repente nem aconteça. Um homem em sua juventude força a namorada a fazer sexo com ele. Passados muitos anos, eles não estão mais juntos. Agora ele vai procurá-la para pedir perdão, mas ela deve estar casada, com filhos. Como que ele pode chegar agora, de repente, falando tudo, né? Ele não pode destruir toda uma família, uma vida, despejando todo o mal que ele causou lá naquela situação lá atrás, né? Que afetou, sim, causou um dano emocional, espiritual, mas que naquele tempo, para a vida daquela pessoa, pode causar destruição. Então ele vai confessar isso para o confidente. Durante o ciclo, você vai ser acompanhado por um confidente, que vai poder ouvir as coisas que você não pode sair reparando de qualquer forma. Outro exemplo, uma pessoa usava drogas e chegou até a traficar. Uma das pessoas que conviveu com ele chegou a morrer de overdose por conta das drogas que essa pessoa consumia, comprando dela. Não é possível fazer reparações através de um encontro, porém, deve-se falar com Deus e certamente o perdão acontecerá. Essa pessoa pode se voluntariar para dar palestras em escolas, um modelo muito válido de reparação. E há casos até que, se o Espírito Santo indicar que é esse o caminho, para pessoas que já se foram, né, escrever uma carta breve e objetiva fazendo o pedido de perdão, né? Então, existem ferramentas para que a gente não saia também por aí destruindo a vida das outras pessoas ou expondo coisas que vão escandalizar outras pessoas. Um exemplo claro disso é você pegar alguém que, de repente, cometeu abuso sexual. Como que essa pessoa vai sair contando por aí, né? Dependendo da estrutura da família ou da pessoa com quem aconteceu, não vai ser possível contar. Até porque muitas pessoas podem não compreender, né? Mas aí é cada um vivendo a sua situação, né? Tem gente que pode ter ido num grau de profundidade de problemas, como esse que eu falei. Pode ter problemas mais superficiais. Pode ter coisas que estão difíceis, mas precisam ser confessadas e vão causar a restauração, né? Por que fazer reparações? É simples. Fazer reparações não diz respeito simplesmente a seu passado, mas a seu futuro. Antes que você tenha os relacionamentos saudáveis que deseja, é preciso livrar-se da culpa e da vergonha e da dor que provocam o fracasso de muitos dos seus relacionamentos passados. Que provocaram, né, o fracasso de muitos relacionamentos passados. Lembre-se, tudo aquilo que faz sofrer o aprisiona enquanto estiver só com você. Fazer reparações prepara um caminho para um futuro livre. O que eu tenho de testemunho da minha vida para contar para você nesse momento é que nós homens somos craques, né, em cometer o erro e esconder. Qual que é o mote que tem fora, o tema que tem fora quando se fala, por exemplo, de adultério, né? O homem morre, mas não confessa. A mulher pergunta 200 milhões de vezes,
você fez tal coisa, às vezes ela pega uma evidência, né? E às vezes ela pergunta várias vezes, não querendo acreditar que ele fez, né? E pergunta, você fez, o que a gente faz? Fazia, né? Não faz mais hoje. O que a gente faz? Não fiz. Não fiz. E fez. E se engana. Por que se engana? Porque toda vez que nós, homens, né, ou mulheres, mas toda vez que nós, homens, sacerdotes do lar, cometemos o adultério, nós atraímos aqueles demônios com quem nós nos relacionamos lá com a pessoa fora do casamento, fora da aliança de Deus, para dentro de casa. E damos legalidade para que ele toque na nossa vida. Quantas vezes não acontece do marido que adultera passar a não conseguir mais ter sexo com a esposa, ou que a esposa não quer mais, ela não sabe por quê, ela não faz ideia por quê, mas na verdade ele deu legalidade espiritual para que um demônio entrasse na casa dele, e ele coloca nela resistência, ela não quer mais, aliança quebrada. E o que ele faz? Ele continua negando. Não fiz. Como eu digo isso com tanta autoridade? Porque foi assim que eu fiz. Quando minha esposa suspeitou de algo errado que eu tinha feito, ela chegava para mim e perguntava, você fez tal coisa? E eu falava, não. Mas aquele não era como se fosse um terremoto dentro de mim. Eu falava não e dentro de mim tremia o sim, né? Até o momento que o 30 Semanas me ajudou a tirar para fora aquilo que era sujeira. O que fazer com as verdades descobertas em minhas memórias? Como fazer reparações? Provérbios 28:13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Deus quer que você se torne próspero e admita que erro é realmente erro, que é culpado. Você precisa confessar, francamente, os erros e pecados que descobriu em suas memórias. Para quem confessa as suas falhas, a vergonha cessa e se dá início a uma nova realidade. A confissão é também necessária para a comunhão, pois nossos pecados erguem uma barreira entre nós e o Senhor. E a nossa missão é entre nós e as pessoas. Seus pecados arrancam você dos planos que Deus preparou para que andasse neles. Em Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus prepara de antemão para que nós as praticássemos. Um segundo ponto, obedeça à orientação de Deus, preste contas. Em Romanos 14:10 até 12 diz assim, porquanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia é muito rica quando o assunto é prestação de contas. Ninguém consegue viver de forma irresponsável se tiver consciência de que um dia estará diante de Deus para um acerto final de contas. A confissão significa que concorda com Deus acerca de seus erros e pecados e que Ele é capaz de restaurar sua comunhão com a missão dele, consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Isso quando eu der o testemunho ao longo do ciclo, vocês vão saber, né, no detalhe, durante o testemunho, mas como que eu cheguei até o adultério? Dando legalidade a Deus, a Satanás lá atrás na minha vida, na primeira parte, ignorando a minha história do passado e a história da minha esposa, e depois, dando legalidade através da masturbação, né, dentro do casamento, permitindo que esse bloqueador entrasse no meu casamento. Né. E ao longo desse caminho, eu acabei ficando viciado em pornografia por 10 anos. E a pornografia, a consequência da pornografia, não é simplesmente, gente, assistir um vídeo ou ver uma imagem e se satisfazer. A pornografia ela segue uma sequência, isso é comprovado pela ciência, que a tendência da pessoa que se vicia em pornografia é chegar até a pedofilia. Isso é um perigo. Escraviza a mente do homem, muda até a química do cérebro. Por isso que é muito difícil se livrar, só pela misericórdia do Pai, né? E só que eu não admitia. Para mim o problema estava com a minha esposa, não estava comigo. Então o problema era ela que era fria no casamento, era frígida, era aquela distante, ela que tinha um coração no ex-noivo, antes da gente se casar. A culpa era toda dela, não era minha.
Só que eu era frio, eu era distante, eu estava focado em mim mesmo, egoísta, mergulhado nos meus pecados, até entrar em adultério. E o adultério, então, trouxe uma série de consequências, não só no relacionamento, no casamento, mas também trouxe problemas financeiros, porque nosso dinheiro nunca era suficiente, a gente não conseguia evoluir de forma nenhuma. Na verdade, quando eu dei aquela legalidade como sacerdote do lar, eu dei aquela legalidade lá atrás, todo o processo da minha vida se interrompeu. E aí eu não conseguia terminar a faculdade, eu não conseguia comprar um imóvel, eu não conseguia evoluir nas questões simples da vida, porque aquele bloqueador estava lá. E como diz aqui na palavra, confessar me fez, então, jogar esse fardo para Cristo, colocar isso na cruz. Né? Enquanto eu tive medo de confessar, eu fiquei pagando o preço. Eu fiquei pagando o preço. Pare de culpar e julgar as outras pessoas. Está em Mateus 7, de 3 a 5, diz assim: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A verdade é que você não encontrará paz e serenidade se continuar a culpar os outros. Seus segredos o isolaram das outras pessoas por tempo demais. Algumas pontes só podem ser construídas com muito trabalho, esforço e dedicação. Alguém que passou uma vida olhando ao redor, procurando formas para justificar seus erros, se pautando nos erros dos outros, terá que se esforçar muito mesmo com a ajuda do Espírito Santo para remodelar sua forma de ver as pessoas. E o principal nesse ponto, né? Não se vitimize, pare de julgar, de culpar e não se vitimize. Não fique preocupado só com o que fizeram com você. Mas se também coloque nas mãos de Deus e se preocupe com o que você vai fazer com o que fizeram com você. Não fique baseado apenas na vitimização, porque muitas vezes a vítima, ela não quer a cura, ela não quer a restauração, ela quer continuar se sentindo vítima. E ninguém aqui é vítima. A nossa culpa, a nossa desgraça, a nossa dor foi levada na cruz do Calvário. Um bom exercício é a honra. Honre todos como Cristo honra você. Procure sempre o melhor das pessoas e destaque-os, pois o Pai faz isso com você. Ele não passa por cima dos seus erros, falhas e defeitos, mas não o trata partindo deles. Nós não somos o nosso pecado. Deus não olha para nós assim. Em Lucas 6,37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Hoje a gente vive um ambiente muito interessante. Eu, minha esposa, meu filho também serve 30 semanas Extreme, né? E a gente tem um diálogo em casa com relação às coisas que acontecem no dia a dia, com relação a problemas, né, que a gente enfrenta, às vezes até na própria família, né? Hoje mesmo a gente está vivendo um problema na família, a minha irmã mais nova tendo um problema muito profundo com o marido, também suspeitamos de adultério, né? E numa crise terrível, e ela está praticando aquilo que eu praticava, que é colocar a culpa completamente nele, né? E a gente olha hoje onde Deus nos trouxe, a capacidade de compreender. Aí muita gente olha para a gente e fala assim: poxa, mas vocês também acham justificativa para tudo. Não é isso. É que depois que a gente é curado, a gente começa a enxergar onde é que estavam os problemas. A gente começa a perceber onde que a consequência de um ato vai dar. A gente fica vacinado. O Espírito Santo nos mostra, ele clareia tudo à nossa frente. E a gente para então de buscar essas fugas para não ter as consequências ruins que a gente não quer que tenha. Que Deus não quer para nós. Nessa fase, você precisa enfrentar novamente as mágoas, os ressentimentos e as ofensas causadas por outras pessoas, ou que você mesmo causou a outros. Guardar ressentimentos é uma atitude que bloqueia a sua restauração completa. A atitude de reparar é procurar por pessoas de forma intencional e tentar restaurar a comunicação com elas, abrindo mão de mágoa e de ressentimentos. Aceite o perdão definitivo de Deus. Em Colossenses 2, de 13 a 14, diz assim: ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Somos completamente perdoados por Deus. Aceitar isso é viver livre, é não precisar mais de desculpas e justificativas, e é saber exatamente quem somos e a quem pertencemos.
Somos filhos amados de Deus. O que causa, então, o que a falta de reparação vai causar na nossa vida? Ela vai prejudicar nossas orações, ela vai prejudicar a nossa adoração, ela traz problemas físicos. Até minha esposa, hoje, ela tem ainda pressão alta, né, que foi desenvolvida na época onde nosso conflito era mais profundo, onde nós vivemos as maiores crises da nossa vida, né, foi onde ela desenvolveu a pressão alta. E também desenvolveu insônia na época, né? Hoje, depois de ter feito alguns ciclos de 30 semanas, essa mulher que não dormia, porque no passado, gente, quando ela, no auge da crise, se eu derrubasse um alfinete de noite em casa e viesse aquele barulho plim, ela acordava. E hoje a minha esposa ronca. Ela dorme muito bem. Hoje eu saí para trabalhar, ela não me viu sair, olha que maravilha. Para quem não podia ouvir, sabe, se eu piscasse, ela ouvia o piscado, para vocês terem ideia. De tanta intranquilidade e ansiedade, a ausência de paternidade que ela vivia. Hoje ela tem paz. O Senhor é misericordioso e amoroso. A falta de reparação, então, também gera medo de encarar o problema. Muitas vezes, gente, quando eu falei um pouco de coragem no início, o medo de encarar o problema, né, o medo de encarar aquilo que foi feito, faz com que a gente não repare. Né? Recentemente eu vivi uma situação onde meu pai ficou doente, meu pai faleceu agora no final do mês de agosto, né, setembro, começo do mês de setembro, né, primeiro dia de setembro. E tinha algumas coisas que eu tinha que reparar com ele. Mas quando eu tive coragem de conversar com ele a respeito, ele já estava fragilizado, ele não ia me entender o que eu estava falando para ele. Muita coisa eu falei através de WhatsApp, de mensagens e tal. Meu pai não mora aqui. Mas eu percebi que aquele medo me impediu de ir mais profundo, de restaurar ainda mais o relacionamento com meu pai. Né? Ele recebeu oração de apelo antes de falecer, ele foi salvo. Jesus teve misericórdia da alma dele. Mas eu poderia ter ido mais fundo. Não deixe que o medo te bloqueie, porque às vezes a chance pode ser única. Pode ser uma chance só. E é o que a pessoa, às vezes, está esperando para ter paz. A minha esposa, recentemente, há 2, 3 dias atrás, aliás, há uma semana atrás, nós sentimos no coração, através da ministração que a Renata conduziu aqui, nas orações, a gente sentiu que ela precisava fazer uma reparação com o pai dela, que saiu de casa quando ela era criança, que abandonou a família, pois ela foi lá agora, essa semana aqui, anteontem, até onde ele está lá, fazer reparação com ele, e aquele homem rude, ignorante que ele é, grosso pelo tratamento, né, pela vida que ele teve, né, que de repente tem dificuldade até de entendimento de algumas coisas, aceitou a Cristo e está salvo em nome de Jesus. Mas se não fosse a reparação, talvez ele não tivesse oportunidade de fazer. Amém. Glória a Deus. Se não fosse a coragem dela de sair daqui de São José, né, e também eu incentivar, meu filho foi junto, né, eu não pude ir. Se não fosse a coragem dela, então, de se desprender para fazer essa reparação, talvez ele não fosse salvo. E ele aceitou a Cristo. Então, é uma família restaurada. Né? É uma família restaurada. Glória a Deus por isso. O perdão é composto de 2 elementos. A parte natural, que é a nossa parte, o decidir perdoar e tomar ações que demonstrem o nosso perdão. E a sobrenatural, que é de competência divina. Que é a parte que o Espírito Santo faz, né? Nos convence que nós precisamos perdoar, pedir perdão. E tem que haver essa dependência também de Deus para poder chegar no perdão. O perdão é uma escolha e um ato de obediência à ordenança de Deus, que só acontecerá quando o homem fizer a parte dele no processo. Existem 4 pilares do perdão. O primeiro pilar, Deus já te perdoou. O segundo pilar, você precisa perdoar quem te feriu. O terceiro, você precisa pedir perdão pelos seus erros. E o quarto, você precisa perdoar. Após a minha esposa ter esses momentos de me arguir a respeito do que eu tinha feito, né, e não consegui respostas lá atrás, né, no ano de 2008, mais ou menos, e eu continuava negando, chegou um dado momento que eu assumi alguma coisa que eu tinha feito. Né? Acho que no ano de 2010, se eu não me engano, eu assumi algo que eu tinha feito de errado. Né? No ano de 2011. Né? E ao assumir isso, né, eu simplesmente transferi uma carga que eu tinha para cima dela. Não foi uma reparação.
foi de tanto ouvi-la perguntar a respeito e de ela me impressionar de tal maneira que eu não tinha mais como fugir, porque ela tinha todas as evidências na mão, foi quando eu tive que dizer que eu realmente tinha cometido um erro, né? Só que tinham mais coisas para contar e eu não contei naquele momento, porque eu estava afastado de Jesus, eu não tinha cura para poder ser profundo nas minhas reparações. E aí chegou um momento, né, depois que a gente chegou aqui na igreja da cidade, depois que a gente fez o ciclo de 30 semanas da primeira vez, onde ela veio reparar algo que ela havia feito comigo, né? Quando ela veio reparar comigo aquele algo que ela havia feito, eu já tinha conversado com o meu confidente a respeito dos meus problemas que ela não sabia, e eu simplesmente, o que fiz, lancei sobre ela mais um caminhão de lixo do que eu tinha feito. Qual foi a consequência disso, gente? Uma reparação sem a profundidade da oração, do tempo de Deus, da intenção de Deus. Eu lancei sobre ela toda aquela carga, todo aquele peso. E aí, ela não conseguia me perdoar. Era culpa dela? Não. Foi porque eu simplesmente quis transferir. E nós homens também fazemos isso. Quando a gente se enche, a gente fala, tá bom, então é assim, e lança a carga para cima da pessoa. E não consegue entender que às vezes a carga é pesada demais para carregar sozinho. Às vezes são coisas muito profundas, doloridas demais. Como que um adultério, uma traição, um pecado causa naquela pessoa, na vítima, né, um sentimento de rejeição, de dor, de inconformidade, de desadequação, inadequação, né? Só que quem lança não consegue perceber isso muitas vezes, né? Então isso trouxe dificuldade para a gente até esse meio de ano passado, para a gente conseguir chegar num denominador comum e Deus trazer toda a cura que a gente era necessário ter. Resultado, depois disso, muita coisa na nossa vida destravou completamente. Muitas portas se abriram que estavam completamente trancadas por conta desse tempo. Então, reparar requer obedecer o tempo de Deus. Requer que eu ore, que eu coloque nas mãos de Deus e peça a Ele a graça para que Ele me direcione nas reparações. Para que o tempo que seja feito, seja o tempo dEle, para que aquela pessoa que recebe, então, não carregue o fardo sozinha. A reparação começa em você, mas não pode parar em você. O segundo tipo de perdão é concedido por você a outros. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Uma ferida causada põe você abaixo de seu inimigo, e vingar-se de uma ferida põe você no mesmo nível dele. Perdoá-lo põe você acima dele. Sempre pode aparecer alguém aí, principalmente lá fora, dizendo para você que se você perdoou, você é bobo. No momento em que ela reparou algo, antes dela reparar algo comigo, eu descobri um erro que ela tinha cometido, e eu fiquei tão desorientado que eu fui até a casa dos meus pais. E lá, fragilizado, com aparência de doente, muito, muito fraco mesmo, eu contei para eles o que tinha acontecido. E é lógico que eles defenderam o filhinho, né? Foram querer defender o filhinho, abraçaram o filhinho e defenderam o filhinho. Mas, gente, eu tinha tanta responsabilidade quanto ela, né? E aí, gerou em nós esse sentimento de vingança um contra o outro. E nós guardamos isso durante um bom tempo. E aí o casamento foi se destruindo, foi se deteriorando. Isso é muito perigoso. Em 1 Pedro 5,10, diz assim: o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes trará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quando nós paramos de nos vingar um do outro e assumimos que precisávamos restaurar nosso casamento, foi quando a vida começou a mudar, né? E todo tempo, quando nós descobrimos os erros que um cometeu contra o outro, o desejo que nós tínhamos era de nos separar, que é o caminho que o mundo toma, né? O divórcio, o tempo todo, divórcio, divórcio, divórcio. Mas Deus sempre falou no meu coração desde o início: não, você vai restaurar essa família. E foi assim que aconteceu, porque a voz dele é inconfundível, incomparável. Perdoe a si mesmo. Você já se perdoou? Existem pessoas que até perdoam os outros e aceitam o perdão de Deus, mas sentem que a culpa e a vergonha de seu passado são grandes demais para que consigam perdoar a si mesmas. Saiba que você já é livre e não precisa se culpar pelo que fez. Seu passado já foi liberado e já não há mais culpa alguma sobre você. Então, a sua culpa foi levada por Cristo.
não adianta ninguém te acusar, né? Ele já te deixou livre, tornou você livre, limpo, lavou você no sangue. Então você hoje é limpo. Não há mais, você não é seu pecado, como a gente disse no início. Nós não somos nosso pecado. Nós estamos livres. Em Mateus 22, 36 a 40 diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Faça 2 listas de reparações. Em Lucas 6,31 diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também a eles. Faça uma lista de pessoas e fatos que lhe machucaram, as quais você precisa estar disposto a perdoar. Não preocupar-se ainda em como reparar, pois isso será direcionado por Deus, através da sua oração. Primeiro lembrar do que foi feito, para depois saber como, qual estratégia Deus vai te dar para trazer até essa pessoa esse assunto à luz. Não saia simplesmente falando, né, como uma matraca. Não saia transferindo cargas. Não saia simplesmente entregando as coisas. Ore, peça a Deus direção. Peça a Deus a quem você realmente tem que reparar e o que tem que ser reparado, em que tempo tem que ser reparado. Isso é muito importante. Não espere nada em troca. Ninguém que repara pode esperar que o outro vai ter então que agora se deleitar nos seus braços. Pode ser que ele saia um pouco triste, magoado, decepcionado e precise do tempo de Deus para receber a cura e aí sim retomar aquela relação, né? Então tem essa certeza no coração. Não espere nada em troca. Em Lucas 6,35 diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Escolha o momento oportuno. Lembrar sempre de não ser afoito e ser aquela pessoa louca para se livrar do fardo e transferir o fardo para outras pessoas. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Então tem um tempo próprio para cada coisa sobre a terra. Então, que nós possamos aguardar esse tempo, pedir ao Espírito Santo para nos trazer esse tempo e utilizar corretamente esse tempo, sem ser também religioso, né? O mesmo Deus que está dando a possibilidade de pedir perdão, de reparar, de se livrar da culpa, também vai te dar a ocasião correta e a graça necessária para trazer à luz os seus pecados. Comece a viver as promessas de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está em Romanos 12, de 18 a 19. Vivenciar o princípio das promessas é um ato de vontade, mas algumas vezes você pode entrar em uma verdadeira crise de vontade. Fazer reparações é um ato de obediência às Escrituras. A obediência o levará a uma vida leve, de paz e de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É aprender a ver os outros como eles são e não como gostaria que fossem. Deixe todo o julgamento para Deus. Somente Ele pode julgar e condenar uma pessoa, pois é o justo juiz. Em Salmo 119, 137 diz assim: justo é, Senhor, e retas são as suas ordenanças. Conclusão. O apóstolo Paulo escreveu em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda... O apóstolo João, desculpa, falei Paulo, né? O apóstolo João escreveu em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para quem confessamos? Devemos fazê-lo a Jesus ou às pessoas? Precisamos confessar a ambos, como a Bíblia nos ensina. A confissão deve ocorrer num ambiente seguro e marcado pelo amor incondicional, mas precisa acontecer. Também, ao dar os passos necessários para o perdão, você descobrirá que está abrindo mão da culpa e da vergonha. Você será capaz de dizer: não sou perfeito, mas Deus e eu
Estamos trabalhando em mim. Ainda caio, mas com a ajuda do meu Salvador, posso levantar-me, sacudir a poeira e tentar novamente. Eu me perdoo porque Deus já me perdoou, e com a sua ajuda, posso perdoar os outros. Quando você se perdoa, o seu passado não muda, mas certamente o seu futuro se transforma. O teólogo Henry Nouwen escreve: é muito duro dizer, sem seu perdão, ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também humildade para reconhecer nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. Então, essa situação da necessidade do perdão, como eu disse para vocês, no nosso casamento, né, é um exemplo forte a dar, porque aí por fora, né, o casamento, o primeiro sinal de problema, as pessoas já falam em separar, né, e que Deus colocava no meu coração, mesmo quando eu descobri os problemas que a gente teve, eu adulterei contra a minha esposa várias vezes, ela adulterou contra mim. E hoje nós estamos aqui no 30 Semanas e temos a coragem de assumir isso, porque isso cura. Quanta gente não vive ou não viveu isso em momentos recentes da vida e não sabe como lidar. E simplesmente abandona tudo, porque o mundo disse que é necessário se separar. Né? É necessário deixar tudo porque aquela pessoa já não serve mais. Nós somos rejeitados, né? Então não serve mais. O casamento é algo que Deus criou, algo sagrado, uma aliança eterna que Deus criou lá no início, lá em Gênesis. E Ele odeia o divórcio. Satanás usa essa arma poderosa para destruir os lares e para fazer com que as pessoas permaneçam com as suas feridas guardadas dentro de si. Você já viu algum divorciado feliz? É a coisa mais rara desse mundo. Pode até existir, mas eu não conheço nenhum. Né? Então, nós decidimos em algum momento olhar um para o outro e começar a trilhar o caminho da transformação, do perdão, da misericórdia e da compaixão. Fomos auxiliados durante todo esse ciclo, vivemos cada passo com intensidade, encontramos nossos confidentes. Nossos confidentes foram pessoas abençoadoras, porque recolheram o que nós dissemos, o que nós contamos, e retiveram, porque esse é o tema do ministério, ouvir as histórias e mantê-las dentro de um ambiente seguro, de amor, de compreensão. E assim nós somos tratados. E só podemos estar aqui hoje porque alguém nos ajudou nesse processo. Essa é a profundidade que o programa quer levar a cada um de nós, inclusive fazendo as reparações que são necessárias. E aí tem um acróstico aí no finalzinho que fala da proteção. Então o perdão nos leva aqui a esse acróstico da proteção. Recebemos a proteção de Deus. Né? Temos um encontro, né, com o Espírito Santo de Deus e conosco mesmo ao perdoar. Recebemos a renovação, então a carga ela sai de sobre nós recebemos a renovação da alma. Quem teve a oportunidade de perdoar uma situação difícil aqui sabe o tamanho do alívio que é. Quem já foi perdoado e já perdoou sabe o quanto de carga sai de sobre os nossos ombros, do nosso coração, da nossa vida. Muda até o sono, né? Da minha esposa, mudou o sono dela. Hoje eu tenho que usar protetor auricular para... Né? Brincadeira, gente, brincadeira. Traz o domínio próprio. Toda vez que eu confesso e que eu perdoo, então, eu passo a ter maior conhecimento de mim mesmo. Então, eu passo a ter mais domínio de mim mesmo. Eu passo a saber meus limites. E eu venço meus limites. Deus me dá autoridade para vencer meus limites. Traz o amor incondicional, o amor que perdoa, o amor que reconhece, né, que é necessário perdoar. Esse amor, ele faz com que eu me pareça mais com Cristo a cada dia. E também age na nossa oração. Você vai perceber a sua oração mudando de patamar quando você decidir perdoar alguém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Fazer essas reparações é algo que o trará paz e liberdade das amarras de ressentimentos, mágoas e dores, por meio da reparação do dano que tenha causado a outros. Você é livre para olhá-los nos olhos, sabendo que está trabalhando com Deus. Mesmo que a outra pessoa não entenda a sua reparação e não responda da maneira como imaginou, você pode ter paz, pois sabe que receberá toda a recompensa de Deus. Agradeça a Deus pela disposição em analisar os relacionamentos passados e atuais. Peça que Ele revele as pessoas que ofenderam você e que o ajude a fazer as reparações necessárias. Peça que Ele lhe dê forças a você para torná-lo disposto a oferecer perdão àqueles que o feriram.
Peça que mostre o momento certo para agir de acordo com a vontade dele. Amém, queridos? Então, isto é reparação. É lógico que nós nos aprofundaremos nesse tema durante o ciclo. Estamos falando dele ao longo do caminho para que a gente se prepare, então, que nosso coração esteja permeável, né? Ele esteja fértil para receber todas as ministrações durante o ciclo, que ninguém aqui desista, porque no final do ciclo, com certeza, nós vamos alcançar a nossa cura, né? E a gente está indo para vários ciclos aí, porque Deus ele tem feito uma coisa nova a cada ano na nossa vida.